vou, então, abrir o debate com as perguntas conforme elas foram chegando. Então, temos aqui a primeira questão que chegou do Cláudio. Cláudio Kobayashi. Professor Alexandre Veronese. Isonomicamente falando, a possibilidade de refinar a questão informacional sobre o ensino e essa aproximação com os conselhos não estaria burocratizando ainda mais a regulação? Tem mais uma do próprio Cláudio, que chegou também aqui, e ele não encaminha para pessoa nenhuma, então talvez para a mesa responder. Qual ou quais são os critérios utilizados pela OAB para recomendar ou não um curso de Direito? E para o professor Ivan, outra questão que deve ser posta para análise, que vem sendo discutida há muito tempo, é a qualidade das avaliações realizadas pela OAB e pelos concursos. Aí depois eu tenho um bloco de questões aqui para a professora Marta, que eu vou então pedir primeiro que os professores respondam, depois eu faço o bloco de questões para a professora Marta. Então, obrigado, Cláudio, pelas duas perguntas. Eu vou ser rapidinho para a gente também poder potencializar esse debate, né? Então, não vou tomar muito tempo. Sim. Se esses processos forem informatizados de uma maneira célere, bacana, quer dizer, eu sei que o EMEC está em processo exatamente de se reestruturar, é um drama, né? Ou seja, dá para a gente diminuir essa burocratização. Eu sei, por exemplo, que existem tribunais que julgam muito rápido e, às vezes, o advogado chega e diz assim, pô, mas é um absurdo, porque julgou tão rápido que eu queria pedir um tempo para ir lá fazer um memorial, quer dizer, e, às vezes, demora 20 anos, não é isso? Então, assim, dá para ter sistemas eletrônicos para a gente diminuir essa burocratização. Muito mais complicado do que a procedimentalização, porque assim, não adianta, o Horácio colocou isso bem, a opinião está lá, a opinião da OAB, a OAB tem prerrogativa legal de opinar. Né? Agora, a discussão sobre os critérios da OAB para recomendar ou não, essa é uma discussão que eu acho que é mais complicada. E uma outra discussão que sempre teve na comunidade jurídica, né? Por que a OAB, a gente ouve a OAB, mas eventualmente não ouve outros estoques informacionais. Então, assim, seria razoável, porque, na verdade, as associações de magistrados, elas nunca pediram essa prerrogativa, mas elas podiam dizer, olha, nós queremos ser ouvidos. A Secretaria de Reforma do Judiciário, que teve com a gente na CCT, podia dizer, olha, a Secretaria de Reforma do Judiciário quer poder opinar dentro desse processo, entendeu? Então, assim, mais do que a questão dos critérios, é saber como a gente vai pegar informações, né? Então, aí, talvez, se a gente pegasse informações de uma maneira... Porque, assim, hoje, o que os colegas da OAB nos falaram na comissão é que a OAB, na verdade, construiu um critério para aprovar ou desaprovar cursos, na ótica deles, a partir do critério de necessidade social. Sim, que a gente sabe que tem todos esses problemas. Então, sim, se eu dissesse que o critério de necessidade social ele tem a ver com uma oitiva, sei lá, de 20 entidades, de 30 entidades, de outros órgãos públicos, etc., que era algo que a gente estava discutindo novamente na CCT, né? Como é que a gente afere se determinada região tem mais necessidade ou outra. Se isso tem a ver com outro tipo de oitiva, aí a gente chega num outro conceito de necessidade social. Esse é o meu ponto. Então, assim, os critérios do OAB, sim, tem esse problema, mas mais problemático do que o próprio critério do OAB, na verdade, é saber como a gente abre esse processo avaliativo para ouvir outros estoques informacionais que não sejam somente outras fontes de informação que não sejam só a OAB. Qual que é a pergunta? Eu acho que a pergunta é relacionada à qualidade das avaliações. Durante a CCT, nós questionamos a participação ou não do INEP, porque nós temos um instrumento que está sendo aplicado, inclusive agora, nesse momento, pelo compromisso também, que era de avaliar todos os cursos de direito, estão sendo avaliados, seriam avaliados, e isso foi uma discussão que nós fizemos, ou seja, onde estão esses dados do INEP, né, ou seja, o acesso direto ao relatório, né, para que eu possa, então, identificar, e foi uma discussão, como é que eu proponho um indicador de qualidade se eu não tenho
Se eu não sei quantas instituições que foram avaliadas por esse instrumento atenderam ou não atenderam o dado indicador. Seria pelo menos uma base para você dizer se o sistema que está aí, né, ou seja, se esses cursos que estão aí apresentaram ou não qualidade dentro daquilo que se entende por qualidade, né, implantada pelo instrumento de avaliação, que é o instrumento atual. Então, a gente já está partindo para uma alteração do instrumento e o instrumento atual não foi aplicado em todos os cursos de direito. Então, a qualidade das avaliações realizadas, né, eu acho que precisa ter um ponto. Né? Eu sempre... Isso é uma outra questão que se discute. Por que a gente está sempre premido, né, pela acumulação em 3 anos, né? A CAPES mudou para 4 anos o ciclo avaliativo, né? Por que nós estamos premidos, né, por 3 anos de avaliação, né? Há uma leizinha, inclusive esquecida, né, que é a lei que fixou taxa, né? Ela também fixava um ciclo avaliativo, né? Ela fixava um ciclo avaliativo de acordo com a categoria administrativa das instituições, que seria a universidade, né, centro universitário. Nós teríamos 5 e 10 anos de ciclo avaliativo. Então, é uma lei, né? Dentro da legalidade, ela é uma lei. E ela foi revogada por decreto, foi revogada por portaria, foi revogada por instrução normativa, né? E ela é uma lei que diz que o ciclo avaliativo seria de 5 anos. Ela é posterior à lei dos sinais. Né? Então, por que não intercalar ciclos avaliativos com ciclos regulatórios e de supervisão? Né? Para que essa premência de avaliar e definir tudo a um curto tempo? Né? Então, acho que esse é o papel da avaliação. Ela tem que diagnosticar em um determinado momento e dar tempo para que o Ministério da Educação tome as devidas providências em relação àqueles que não atingiram o padrão. Né? Avaliar, né, nesse ciclo, né, é muito difícil. A CAPES já ampliou, porque realmente vai ficando insano esse processo, na medida que o sistema ele amplia. Né? Então, acho que é isso. Preciso. Só para complementar também, não me foi perguntado nada, mas a questão da avaliação também está presa a conceitos que são questionáveis, né? Do CPC e do GC. À medida que a gente segue brigando pela participação do aluno, então, se toda a base do conceito é o ENAD, então que o aluno também se responsabilize por isso, mas essa discussão a gente não consegue levar adiante porque a gente não tem resposta do porquê o aluno não pode ser responsabilizado por isso. Se me permite, nessa sala teve uma fala, eu acho que é emblemática, do Reinaldo Fernandes, né, que quando foi toda a discussão, né, dos indicadores e tal, ele disse assim, olha, nós testamos a base e o que era significativo para causar distinção no sistema era a quantidade de doutores e quantidade de mestres nessa sala, né? Ou seja, a política pública foi construída primeiro por um teste estatístico. O que vai provocar distinção no sistema? Depois eu crio a norma. Há uma inversão muito grande aí. Né? Então, e isso vem ocorrendo. Então, eu não tenho que pegar a base do que é e ir lá testar para ver como é que eu classifico e quem vai estar no páreo ou quem não vai estar no páreo. E depois construir a norma. Né? E como política pública, eu ponho a coisa para andar e vou corrigindo, né, democraticamente no curso da coisa. Mas, com esses critérios estatísticos, a gente tem que tomar cuidado. Né? No mesmo momento, nós também tivemos uma resposta dele do porquê que o aluno não pode ser comprometido. Ele nos respondeu que era uma crueldade com ele. Bom, vamos lá, então. Professora Marta. Existe uma definição quanto à liberação, autorização dos processos em tramitação que atendem o requisito da Portaria Normativa 20 de 2014, por exemplo, o projeto da instituição está em fase de publicação de portaria, então ele quer saber quais são os prazos a partir dessa questão. E quanto às regras claras para processos de aumento de vagas de direito, quando sairão? Os processos antigos serão decididos pela regra antiga ou pela regra nova? Vou colocando todos aqui, tá? Vamos fazer assim, que daí você pega depois. Para autorização, em 2012 e 2013, havia uma regra onde o curso de Direito com CC3
e requisitos legais e normativos atendidos, como em 2014, atendidos. Como em 2014, a Portaria Normativa 20 muda a regra para a CC4 com efeito retroativo. Isso é legal? E o direito adquirido? Desculpa, eu não estou lendo o nome, estou indo direto na questão, não tem problema, né? Tá. No início de 2014, foi solicitado a abertura dos processos de renovação do reconhecimento, que permanecem sobre todos sem andamento, sobre estados sem andamentos. Neste caso, haverá a aplicação de novas regras de avaliação. Quando tais procedimentos serão retomados? Como será tratada a abertura de curso de direito já autorizado e reconhecido de uma mesma IES em outro campus, quando o campus for no mesmo município ou quando for fora de sede, mesmo em universidades? Se existe uma quantidade significativamente maior de cursos de administração com ofertas de vagas bem superior a dos cursos de direito, não seria razoável dirigir essa visão regulatória também para aqueles cursos de administração? Ou essa portaria é reflexo das pressões da OAB? E, finalmente, onde se acessam as propostas da CC Séries? Pares. Bom, vou começar pelas mais fáceis aqui. A questão do prazo de decisão desses processos em estoque. Eles já estão sendo todos analisados à luz da portaria. Eu acredito que alguns já começaram a receber diligências, pedidos de diligência, já foram instauradas algumas, outros já estão prontos para a decisão. Aqueles que não preenchem os requisitos da portaria já serão decididos com indeferimento. Acho que essa análise está sendo concluída. O compromisso que a gente assumiu é de não aguardar todos, a gente vai fazer em lotes, então deve sair em breve um lote tanto de diligências quanto de indeferimentos, né? Então, isso deve ser ao longo desse mês, março, a gente já deve ter as primeiras decisões. Com relação à portaria com regras para aumento de vagas, isso, como eu disse, já tem uma proposta, né, pronta, está em discussão, como todo mundo sabe, houve uma alteração com a mudança do ministro, tem novos assessores, o ritmo ainda de decisões do Ministério ainda não está totalmente azeitado, mas isso já está sendo submetido ao gabinete do ministro, à consultoria jurídica para decisão. Então, deve sair em breve uma portaria sobre aumento de vagas nos cursos de direito. Eu não entendi essa daqui do Gustavo. Não é do Gustavo. Sobre dois cursos de uma mesma IES. Cadê? Essa daqui. Da Carmen. Então, me explica, cara. Como será tratada a abertura de curso de direito já autorizado e reconhecido de uma mesma IES em outro campus? Sim, dentro do mesmo município, né? Abertura de um outro espaço físico dentro do mesmo município ou em campus fora de sede. Bom, quando não tem autonomia, tem que ser solicitado e ela vai ser tratado como um processo novo. Quando tem autonomia? Quando tem autonomia, bom, para os cursos de direito, eles têm que ser submetidos à avaliação do MEC, né? Tá no mesmo, a regra continua sendo a mesma, não teve alteração. Então tem que pedir autorização igual, mesmo que seja no mesmo município. Sim. Está fechado. Está fechado. E aí a gente já entra na questão que eu acho que foi a questão que norteou, né, que transpareceu na fala do professor Ivan, do professor Horácio, e que tem uma questão aqui colocada sobre o direito adquirido. Essa questão não é a primeira vez que o MEC enfrenta, né? Há uma posição clara da Secretaria e respaldada no âmbito do Ministério, que todas as decisões sobre os padrões normativos para decisão, elas se aplicam imediatamente.
Essa portaria, ela é inclusive destinada ao estoque, assim como foi a portaria que decidiu o estoque dos cursos de medicina. Então, toda essa discussão nós já enfrentamos quando estabelecemos o critério, o conceito 4 para a decisão dos cursos de medicina que já estavam protocolados sobre regras anteriores e foram alteradas. Essas decisões são tomadas, obviamente, conduzidas pela secretaria, mas são respaldadas pela consultoria jurídica do Ministério, são decididas no âmbito do Ministério e são enfrentadas tanto administrativamente, através de recursos no CNE, que tem confirmado as decisões da Secretaria, quanto, eventualmente, judicialmente. E, até o momento, temos mantido essa posição de que as normas se aplicam, inclusive, para os processos de andamento, e não há que se falar em direito adquirido, porque não há um direito a uma autorização. A autorização é uma expectativa, é um processo que vai resultar ou não na aprovação daquele curso. Então, essa decisão, de fato, eu acho que a gente entende, já recebeu essa posição inúmeras vezes, mas essa é a posição do Ministério, a posição da Secretaria, e que a gente tem mantido. Então, e até o momento vamos manter assim, né? Eu queria aproveitar para falar um pouquinho, tem algumas questões aqui, mas já que a gente já entrou nessa questão da livre iniciativa e da legalidade, né? O Ministério, obviamente, já fez essa avaliação e obviamente, entende que não está descumprindo nenhuma lei e muito menos a Constituição ao tomar essas decisões, né? A livre iniciativa existe, mas ela depende de uma aprovação pelo poder público. E a aprovação, o papel regulatório, como eu coloquei na minha fala, ele não se restringe a avaliar e autorizar automaticamente a partir de uma avaliação. Se fosse assim, não precisaria de uma secretaria de regulação. Após a avaliação, sairia automaticamente, né, a decisão, dependendo do conceito. Não é assim que a secretaria se posiciona. A secretaria toma a avaliação como referencial básico da regulação, que é o que diz o decreto, que é como a gente entende. A avaliação tem um papel importantíssimo, mas ele não é o único elemento de decisão da secretaria. Nesse caso, é exatamente a aplicação desse conceito. A avaliação, ela é um referencial básico para a decisão de aprovação, de autorização ou não dos cursos, né? Então, a questão da regulação mais ativa, e aqui eu trago a questão exatamente dos cursos de medicina, que foi levantada pelo professor Horácio, todo mundo sabe como, a partir da discussão dos mais médicos, o padrão de regulação da secretaria tem criado um instrumento completamente diferente para a regulação dos cursos de medicina. É uma supervisão que a gente pode chamar de ativa e não passiva, né? É uma regulação, ao contrário do que o professor Horácio colocou. O governo está, sim, e muito preocupado com a expansão dos cursos de medicina. Uma expansão estratégica dos cursos de medicina, uma expansão que leva em consideração a necessidade social. Tanto é assim que os editais estão prevendo cursos em locais onde a iniciativa não levou esses cursos. Então, é uma regulação ativa, baseada num instrumento legal emanado do Congresso, que é a Lei dos Mais Médicos, que prevê o fechamento do protocolo e a autorização através de um processo de chamamento público, após a definição estratégica dos locais. Então, eu não sei se é esse o caminho para outros cursos, como Direito e Administração, como foi colocado aqui, talvez. Não estou colocando, não estou adiantando, porque isso não é uma discussão, não há essa discussão de fazer editais para Direito. Talvez, em algum momento, para a gente, inclusive, rever a questão da assimetria, né,
na oferta, talvez em alguns momentos seja interessante pensar em editais para levar os cursos de direito ou de administração ou outros cursos de engenharia para locais onde a própria iniciativa não se propõe a ir, né? Então, isso talvez seja um caminho inaugurado com a Lei dos Mais Médicos que seja interessante. E eu acho que isso não tem que ser visto como uma intervenção desmedida. Eu entendo, e nós no MEC estamos plenamente convencidos, que a expansão prevista do PNE ela tem que ser estratégica. Ela não pode, o Ministério da Educação, o Poder Público, não pode ficar passivo, aguardando as instituições de ensino, seja federais, porque o processo de expansão das federais também está sendo discutido à luz de uma expansão estratégica. As federais estão empenhadas na ampliação de vagas dos cursos de medicina. Há um projeto específico de expansão dos cursos de medicina nas federais. Então, tudo isso está sendo discutido de uma forma bastante aberta, eu entendo. Todas as discussões no Ministério da Educação e as séries nunca se furta a participar de nenhum fórum de discussão. Inclusive, outra questão que foi colocada aqui, que foi a questão do que é qualidade, o que diz um 3, o que diz um 4. Bom, esses são os indicadores de qualidade que temos hoje. Há questionamentos sobre se eles são os melhores indicadores. A série se ressente da falta de outros indicadores. Isso não é novidade. Estamos participando em vários fóruns de discussão de criação de outros indicadores. Nós precisamos entender quem são as instituições, com um olhar mais aguçado. O que está por trás das instituições? Quem são as mantenedoras? O MEC teve, por um tempo, um olhar muito fechado. A gente entende que a gente precisa ampliar esse olhar, mas a gente precisa construir indicadores, a gente precisa debater. Esse é um papel do INEP, junto com a série, junto com o setor. Eu acho que isso é muito importante. A gente não se furta a discutir. Se o 3 e o 4 não dizem nada, quem me diz hoje? Hoje, quem me diz são os indicadores que a gente tem. São a avaliação em loco e a avaliação de desempenho, o ENAD, o CPC, o IGC, são esses indicadores que a gente tem. Então, por enquanto, são esses os elementos que a gente pode levar para tomar decisão, porque é preciso regular. A gente é um papel, né? Do Estado, é um papel do Ministério da Educação que a gente não pode se furtar. O Ministério não pode se deparar com conceitos insatisfatórios e dizer isso não diz nada, ou conceitos que a gente entende que não são satisfatórios e falar, tudo bem, a gente vai aprovar mesmo assim, porque senão não faz sentido passar pelo Ministério da Educação, né? Então, se hoje, por que a gente aplica imediatamente? Porque se hoje a gente entende que o padrão satisfatório para um curso de direito deve ser 4, por que a gente não vai aplicar para o estoque, vai aplicar para os novos? A gente vai, depois de tomar essa decisão, a gente vai aprovar cursos que a gente entende que não estão dentro de um padrão? Essa é a posição da Secretaria, que é respaldada pelo Ministério e, claro, aceita críticas, e estamos aí para debater exatamente isso. Bom, eu fugi um pouco das perguntas, eu acho que eu vou ter que retomar aqui. A gente precisava retomar aquelas duas ali que faltaram, que diz respeito à abertura de protocolo. Né? Quando vai ser reaberto o protocolo para novos cursos em 2015? Bom, como eu disse, a decisão tomada até o momento foram apenas duas: publicar a portaria 20 e encaminhar as diretrizes para o Conselho Nacional de Educação. A proposta das séries é que se aguardasse o debate sobre as diretrizes para reabrir o protocolo. Tanto que, na portaria normativa do calendário desse ano, para 2015, o protocolo, o artigo 9º, né, Rubens, que diz, o artigo 9º diz que continua fechado o protocolo para os cursos de direito. Se isso vai ser... isso tem que ser reafirmado ou alterado pelo ministro em alguma discussão, se ele entender diferente ou se o setor entender que a gente
né, a gente precisa abrir esse debate. Mas hoje o protocolo está fechado até decisão das novas diretrizes curriculares. EAD não tem definição. Como você mesmo disse, professor Ivan, esse assunto nem a Câmara de Especialistas quis debater. A gente sabe que tem um debate sobre EAD em curso no CNE, que também enfrenta bastante, digamos assim, um debate bastante acirrado, acalorado. Talvez, nesse momento, seja difícil ter alguma posição sobre EAD. Um outro esclarecimento que eu acho muito importante fazer, que o professor Ivan colocou aqui, sobre supervisão ativa. O que é o conceito de supervisão ativa? Nós já estamos utilizando esse conceito há muito tempo, exatamente para não correr o risco de entrar numa injustiça com uma instituição. O que acontece? Quando vocês todos sabem, antes de assumir a secretaria, eu era diretora de supervisão. Quando eu cheguei na diretoria de supervisão, tínhamos 2.000 e não sei quantos processos abertos. Os processos eram abertos sem critérios para a sua abertura. Qualquer denúncia anônima, qualquer e-mail, qualquer questão, qualquer matéria do jornal abria um processo de supervisão. E aquele processo de supervisão, se os processos de regulação são lentos, os processos de supervisão são mais ainda. Aquele processo podia ficar anos sem... Podia não, né? Ainda temos muitos processos a serem decididos. O que nós decidimos quando, na primeira portaria, que acho que inclusive foi a portaria de autorização de medicina, o conceito veio: processos em supervisão não podem ter cursos autorizados, né? Instituições que tenham supervisão na área de saúde não podem ter cursos de medicina autorizados. Eu levantei a questão, falei: olha, isso vai trazer muito transtorno, porque pode ter sido aberto por uma concorrente, pode ter sido aberto por um aluno descontente, pode ter sido aberto por qualquer motivo. Eu entendo que a gente tem que ter um parâmetro para dizer em que momento a gente caracteriza uma supervisão como uma supervisão ativa. Criamos esse conceito, talvez não seja o mais claro, mas entendemos que uma supervisão ativa é só depois que há alguma manifestação da secretaria, da existência de pelo menos graves ou firmes indícios de falta de qualidade ou de irregularidade. Então, a instauração de um procedimento de supervisão não nos diz nada. A partir do momento que a secretaria decide firmar um TSD ou propõe uma medida cautelar, porque entende que já tem elementos ali aí sim a gente caracteriza como uma supervisão ativa. Então, não é qualquer processo de supervisão que vai criar qualquer empecilho aqui. E acho que faltaram várias. Vamos fazer uma... que faltou aqui, né? Aqui já do estoque nós já falamos. Onde se acessam as propostas dos CCPARes. Não existem propostas dos CCPARes, né? O CCPARes é um conselho que debate propostas. Então, são propostas ou encaminhadas pela própria secretaria ou levadas por qualquer membro dos CCPARes, e essas propostas são debatidas. O encaminhamento das decisões dos CCPARes é que dá origem a algum ato normativo, a algum produto, né? Por exemplo, o que saiu da comissão do direito do CCPARes foi exatamente o que foi encaminhado para o CNE. Então, toda a documentação que saiu da comissão foi encaminhada para o CNE. Então, depende muito do caso. Às vezes, a gente debate em cima de algum documento já existente. A reforma de uma portaria, a revisão de uma portaria. Então, não há uma proposta já constituída, né? As que forem encaminhadas...
Nós encaminhamos para o CNE. O CNE certamente vai fazer uma audiência pública, como ele sempre faz, sobre essas propostas. A decisão do ministro foi encaminhar esse produto diretamente ao CNE, mas o CNE, porque é o órgão responsável por debater diretrizes curriculares, vai certamente abrir a consulta, a conversa, uma série de audiências públicas sobre esse produto, né? Mais algum? Esse aqui já falamos. Já falamos. Eu acho que já acabou. Se alguém não tem ainda alguma dúvida que eu não respondi aqui na minha fala, acho que não, né? Bem, a Gislaine faz uma provocação aqui que eu até vou aproveitar para fazer o nosso encerramento, abrindo, a partir dessa reflexão, as considerações finais da mesa. Tá? Então, provocação amiga. Tá? Provocação amiga. Como o MEC se posicionaria se uma instituição mudasse, após o exame final de seus alunos, a nota de aprovação de 6 para 7, e, com isso, no final do ano, após a alteração repentina do regimento, reprovasse seus alunos? Então, vou pedir as considerações finais da mesa. Quem quiser se pronunciar, por favor. Posso começar pelo último, né? Os últimos serão os primeiros. Vou ser breve. Na verdade, eu quero fazer uma provocação às representações dos mantenedores. Essa discussão sobre o que o MEC pode e o que o MEC não pode tem 20, 30 anos, na verdade, tem pelo menos desde a abertura, mas mesmo anteriormente. Meu desafio é o seguinte: olha, eu faço muito tranquilo porque eu sou professor de dedicação exclusiva, então eu não posso advogar. A proposta que eu vou dizer é o seguinte: cada instituição tem que contratar um advogado e tem que questionar na justiça. Nós temos que entupir a Justiça Federal de demandas até que o Supremo se manifeste sobre o que pode e o que não pode. Porque eu estava perguntando para o Ivan, eles, não, mas ninguém questiona, o decreto aquele é inconstitucional, mas não houve questionamento, não houve manifestação do... Peraí, nós somos da área do direito, nós vamos ficar durante quanto tempo ainda aceitando que a Constituição e a legislação sejam descumpridas por governos, e não é por este governo, pelos anteriores também, então não tem nada a ver com o governo do PT, isso foi feito pelo Sarney, foi feito pelo FHC, e é feito agora, ou seja, e no futuro será o Aécio, ou seja, a Marina, ou seja, quem for, vai continuar desrespeitando. Não é um problema de governo, é um problema de que nós temos um excesso de Estado, em que o Estado interfere demasiadamente em questões nas quais ele não pode interferir da maneira como faz. E, para isso, existem 850 mil advogados inscritos na OAB, 3 milhões de bacharéis para ajudar. Está na hora da gente discutir isso seriamente no judiciário? E o interessante é que sejam demandas em lugares diferentes, por advogados diferentes, com teses diferentes, porque você sabe que assim é que a gente vai conseguir decisões favoráveis em um lugar, desfavoráveis em outro, até se conseguir realmente que o Supremo se manifeste sobre isso. E se o Supremo disser que o Estado está certo, bem, aí pelo menos a gente vai saber que está certo e que não adianta. E se disser que nós estamos certos, o Estado vai ter que parar de fazer o que faz. O que não se pode é continuar numa discussão que passa década a década e a gente continua achando que a gente... Quer dizer, quem defende que o Estado não pode fazer tudo o que faz, continua defendendo que não pode, o Estado continua fazendo e... Existindo no país um sistema no qual existe um órgão que pode dizer o que pode e não pode, que é o STF, isso não acontece. Então, na verdade, era só este desafio que eu queria deixar. Acho que nessa questão de fechamento de protocolo, na questão de autonomia das universidades para abrir vaga, para aumentar vagas, há uma série de demandas nas quais eu acho que realmente há grande possibilidade de o Supremo Tribunal Federal entender que há inconstitucionalidade. Há outras questões que são mais controvertidas e pode, mas em juízo a gente sempre ganha e perde, né? Faz parte do processo. Não dá para ficar calado e não lutar.
Bom, não, minha fala eu acho que é mais uma fala final desse seminário. Eu acho que o judiciário pode, e a gente daí tem surpresa, porque lá também é uma caixa preta. O que vem de lá a gente também não sabe. Mas eu acho que o que precisa no momento é estabilidade, né? Uma estabilidade dos ciclos avaliativos. Ou seja, você precisa entender, o poder público tem que entender que a indução de qualidade, seja através do indicador, seja uma portaria, instrução e coisa, custa. Né? Não há almoço de graça. Né? Isso tudo tem investimento, tem planejamento, tem necessidade. A gente fala isso num tempo de tabelamento de mensalidade. Né? Então, sim, públicas, né? Expansão. Então, a gente fala isso no momento de tabelamento de mensalidade. Eu acho que talvez a partir desse episódio do FIES, o setor comece a entender que é necessário, né, se posicionar também em relação a isso. Mas a questão essencial da avaliação de qualidade, eu acho que não está tanto na questão do... É o dia a dia, eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei como eu planejo amanhã, não sei se eu dispenso professor, se eu contrato professor, se é viável, se não é viável, né, se eu tenho iniciativa ou não tenho iniciativa. Então, acho que é lei, então, quando a lei é válida, né, eu exorto, né, para isso. Nós temos um ciclo avaliativo definido em lei, né? E esse ciclo avaliativo teria que ser respeitado. Né? Enquanto a lei não alterar, então por que não seguir que as universidades serão avaliadas em 10 anos, que os centros universitários serão avaliados em 5 anos. Né? Isso está escrito na lei. E a gente não fala disso. Né? Então, dá mais tempo para que as coisas se estabilizem, para que os planejamentos sejam cumpridos, para que a gente não seja tomado de assalto a cada dezembro, né? Que também tem essa mania, né? É só dezembro, né? Já há uns 6 anos, 8 anos, que é tudo dezembro. Por que dezembro? Coloca no meio do semestre. É isso. Bom, eu acabei falando bastante no meu momento de responder as perguntas. Eu não vou aceitar a provocação. Não, brincadeira. Eu acho que eu acabei já falando isso, né? A questão, eu acho que de tudo que a gente falou aqui na mesa, eu acho que, de fato, o que está em debate é o papel do Estado no exercício da regulação. Né? Obviamente que o MEC tem uma posição e, né, outros têm outras posições. Eu acho que, assim, quanto mais claro isso ficar, tanto da posição que o MEC defende, do que o MEC entende que é o papel dele, quanto do que o setor entende que não é papel do MEC, eu acho que isso, de fato, só traz luz à questão. Então, seja pela via judicial, seja por esse tipo de debate, seja pela construção de fóruns, como, né, a gente tem tentado construir, os CCPARES, de até onde o Ministério pode ir, não pode ir. Esse é um debate. A gente tem que entender que a regulação do ensino superior ainda é uma atividade recente, ainda está se constituindo. Né? Eu entrei no MEC em 2007. De lá para cá, a gente não lembra, mas é pouco tempo e foi feito muita coisa. Né? Foi feito e refeito muita coisa. Mas o fato é que isso ainda está se consolidando. Né? Eu lembro... as discussões iniciais tinha 3 etapas: construir um marco, validar esse marco, inclusive em batalhas judiciais. Para quem não lembra, a OAB questionou a atribuição do MEC de autorização de cursos jurídicos. A OAB defendia que quem tinha o poder de autorizar, de dizer se o curso devia ser aberto ou não, era a OAB, e não o MEC. O MEC ganhou essa batalha na justiça, e é recente isso. Então, os 3 passos seriam construir o marco, validar esse marco e depois aplicar o marco, que é uma coisa que a gente ainda tem um passo à frente, que é a estruturação da atividade regulatória, com, né, mais capacidade, mais estrutura.
etc. Então, a gente ainda está... as posições que o MEC defende, elas podem vir a ser revistas, né? Mas hoje o MEC entende que ele tem um papel preponderante na regulação, e essa regulação não pode mais ser simplesmente passiva, ela tem que ser ativa, sim. O MEC, até porque o MEC é o principal responsável pela implementação do Plano Nacional de Educação, e a gente tem que expandir. Só que a gente entende que seria irresponsável do Ministério da Educação não pensar sobre a estratégia dessa expansão e não atuar com os instrumentos que tem, sejam de fomento, através de financiamentos, através de apoio às federais, através de todos os instrumentos que tem de avaliação, de regulação, de supervisão e de fomento. Então, eu acho que o debate aqui é muito interessante, porque volta à questão do papel do Estado, e a gente tem que aprofundar essa conversa, e cada um, né, do seu lado, mas sempre pensando o que o país precisa, pensando exatamente no desenvolvimento do país. A gente tem tentado. Olha, a portaria do direito ter saído em dezembro não foi uma surpresa, foi um atraso de agosto. Mas essas avaliações já tinham acontecido quando foi paralisado. Foi paralisado em março de 2013. Então... mas essa é a questão que a gente defende aqui. São as surpresas que marcam. Bem, em sede de considerações finais, eu gostaria primeiramente de agradecer essa casa, agradecer a BMS por realizar esse evento em parceria com a Associação Brasileira de Ensino do Direito, a professora, na figura da professora Carmen, agradecer a professora Marta Bramo por ter trazido essas considerações, o Ivan e especialmente o professor Horácio Vanderlei Rodrigues, que o nosso mestre, o decano da Associação Brasileira de Ensino do Direito. Como, na verdade, eu sou o último, então, a falar dos 4 ponentes, né? Então, eu acho que é importante fazer uma prospecção daqui, né? Acho que a gente tem 2 grandes desafios, quer dizer, e obviamente são desafios para o Brasil. A gente tem que resolver esse problema do Brasil, de expansão da malha, da cobertura dessa política, né, de educação superior. E a gente tem 2 temas parados, que eu acho que, na verdade, tem um tema parado e tem um outro tema que é bastante relevante, que ele está na ordem do dia, né? Eu transito não só na graduação, mas na CAPES, naquela CCT da revisão da portaria 40, eu estou indicado pelo CTC da CAPES, né? Não por nenhuma entidade da graduação, né? E que é, na verdade, uma discussão sobre internacionalização, ou seja, e aí a gente vai discutir qualidade também, a gente tentar ter estudos comparados cada vez mais para saber o que é entendido como qualidade em outros países e trazer e fixar padrões. Acho que esse é um desafio que é muito perceptível na pós-graduação, mas que esse debate também deve migrar ao longo dos próximos anos para o direito. E outra é uma discussão sobre, e aí perpassa todas as falas, né? E a gente vê como, na verdade, a ausência desse tema que ninguém quer discutir, quer dizer, todo mundo quer discutir, mas é difícil de solucionar, porque nós temos um setor muito complexo, que tem federais, tem estaduais, tem municipais, tem confessionais, né, que é a discussão sobre uma lei de autonomia para as universidades, né, ou para o setor educacional. Definir o que é autonomia, o que não é. Nas federais, a gente se ressente muito em relação a isso, que a gente tem, né, universidades, a UNB, por exemplo, né, e isso é um discurso sempre quando vocês vão conversar com qualquer professor de federal que faça pesquisa. A gente tem autonomia, mas não tem autonomia. Não é isso? Né? Que a gente recebe verba, mas aí tem 500 mil controles e não sei o quê, e esses controles... Então, essa discussão sobre autonomia, né, universitária, para a gente pode parecer a questão nossa da autonomia orçamentária e de gestão, mas para o setor como um todo ela tem outros desdobramentos. Eu acho que essa é uma discussão importante, essa é a discussão realmente, né, central da gente ter um estatuto legal que
dê um encaminhamento para os próximos 20, 30 anos, atendendo as metas do Plano Nacional de Educação, e que permita que a gente tenha uma expansão e equilibre esse dilema entre uma regulação ativa, de um lado, e uma visão do direito administrativo tradicional, né, que busca a segurança jurídica, etc, etc. Agora, é uma discussão enorme, né? É uma discussão enorme, muito grande. Então, enfim, essas são as minhas palavras aí. Muito obrigado. Quero inicialmente agradecer a disposição da professora Marta, que veio aqui representando o Ministério da Educação, que não se furta ao debate e tem sempre prestigiado a nossa casa. Agradeço muito a sua presença. E agradeço aos nossos palestrantes também, professor Horácio, com suas provocações, que deram motivo de movimento na nossa plateia, né, o professor Ivan, e também o professor Alexandre, sou diretor, professor Fabrício. Agradeço a todos a presença da nossa audiência e o pessoal que também está assistindo pela TV, a BMS TV. Então, muito obrigada.